dos temas específicos da educação física. Então, só dando uma explicação, né? A gente passou pelas questões mais gerais, né, da educação física, pelo conteúdo mais pesado, digamos assim, da prova específica até agora, que eram as questões das tendências pedagógicas e tal. E agora a gente vai começar a tratar das minúcias, digamos assim, com exceção dos documentos municipais, que são coisas mais pesadas, mas que no caso da educação física eu estou optando por deixar para o final, porque eu acho eles uma boa forma de fazer uma síntese. Na educação infantil eu fiz o contrário, comecei por eles. Mas porque na educação infantil meio que os outros temas se abrem a partir das diretrizes. No nosso caso é meio que o oposto. Os temas acabam sendo sintetizados nas diretrizes. Tá? Então a gente vai agora tratar por algumas minúcias, mas que vocês vão ver bastante relação já com as aulas anteriores, né, que a gente já viu, e com as próprias perguntas aí que a gente foi trazendo. Então tem lá um dos temas lá da nossa edital, da parte específica da educação física, é esportes e jogos cooperativos. A educação física, o esporte e os jogos cooperativos. Certo? É um dos temas lá. A gente já tratou de forma superficial sobre os jogos cooperativos ali na questão das tendências pedagógicas, certo? Eu trouxe até o livro do Broto naquele dia, mas hoje a gente vai tentar esmiuçar um pouco melhor. Eu lembro que eu falei, né, os jogos cooperativos inclusive estavam à parte no edital, que não são uma tendência. Então eles estão nesse ponto do edital aí, tá? Junto com a discussão sobre os esportes. Vocês vão ver nas questões que foi uma dificuldade selecionar algumas questões, mas a gente deu um jeito. Então, a primeira coisa que acho que a gente tem que se remeter quando a gente faz essa discussão é qual é a diferença entre jogo e esporte. Essa é uma questão importante, porque as pegadinhas nos concursos das perguntas se dão algumas vezes por aí. Tá? Então, eu trouxe duas definições bem superficiais, mas que dão didaticamente para a gente um tom geral, digamos assim, para a gente conseguir diferenciar mais ou menos, né? Então, o jogo é vinculado mais a uma questão lúdica, certo? As normas livremente escolhidas ou deliberadas, certo? A gente está tratando de uma coisa mais livre, de uma questão lúdica. Quando a gente fala de esporte, qual a primeira coisa que nos remete? Regra. E essa regra não é construída por quem pratica, necessariamente. Tem alguns esportes pode ser que sim, mas no geral da vida, certo? A gente joga futebol aí, toda hora tem alguém jogando futebol, junta 4 havaianas e joga futebol. Mas tem lateral, tem falta. Foi a gente que decidiu ali na hora de montar a pelada? Não, né? Está lá na regra estabelecida, pré-estabelecida por diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva, certo? Ligas, confederações, federações. E aqui tem uma questão fundamental que aqui não necessariamente tem: a competição. Tá? Que a gente vai falar aí um pouco nessa aula de hoje. Então, na maior aí essa parte final eu ia até tirar. Na maior parte das vezes requerem esforços físicos dos esportistas. No jogo não. A gente pode jogar coisa que também faz esforço físico, né? E esporte que não faz, né? Tipo xadrez. Apesar que tem uma história que é sensacional, não sei se vocês já viram, do cara que quebrou o braço jogando xadrez. O cara ficou muito empolgado com uma jogada que ele fez, deu um soco no relógio e quebrou o braço. Então, xadrez é esporte violento, esporte de impacto. Foi bem na época que eu estava na faculdade, a gente fez muita piada com essa situação aí. Então, não é só um que gera demanda de esforço físico, certo? Aqui, essa parte final ali, vocês podem ignorar, porque essa questão do esforço físico não está necessariamente colocada nessa questão. E aí a questão da competição e cooperação, que é uma outra forma, digamos assim, né, de diferenciar aí, o tratamento dos jogos e dos esportes. Então, eu tenho um amigo, um ótimo professor de educação física e educação infantil, coisa que eu não era na educação infantil, né? Eu era um bom professor de educação física, mas não na educação infantil. Ele sempre brinca com os alunos dele, mas quando ele trabalha com jogos cooperativos, os alunos, mas professor, quem que sai ganhando? Sai ganhando quem se diverte. Eu acho muito legal essa sacada dele, ele faz inclusive umas medalhinhas, se divertiu, para dar para as crianças, assim, e tal, exatamente para dar uma limada nessa questão do excesso de competitividade, que a gente sabe que, né, são base da nossa sociedade, não é da nossa disciplina só da educação física, né? A competição não está presente. A educação física talvez seja só a expressão mais acabada da questão da competição, mas a competição está dada na nossa sociedade, certo? Pelo modo como a nossa sociedade se organiza. Então, cooperação e competição, e esse daí, ó, que eu trouxe é o Broto, tá? O Fábio Broto,
do livro. Ele é o papa dos jogos cooperativos, digamos assim. Tem outros autores? Tem, mas poucos são tão citados e aproveitados aí como o Broto. Então, ele trata que cooperação e competição são aspectos de um mesmo espectro. Ó, bonita frase. Quando a gente está fazendo a nossa tese, nossa dissertação, a gente pensa mesmo em fazer umas frases bonitas assim. Essa aí é a tese dele de doutorado. Que não se opõem, mas se compõem. No entanto, essa composição dos contrários depende de inúmeros fatores que a condicionam a um estado de permanente atenção e cuidado. O senso comum associa a competição com o jogo, como se esses fossem sinônimos, como se um não pudesse existir sem o outro. Também é comum encontrar afirmações sobre a cooperação que se perpetuaram no tempo e no espaço da cultura popular. Cooperação não tem graça. Que vantagem a gente leva se todo mundo ganha? Cooperar, isso é uma utopia, é para outro mundo. E tem mais, a competição faz parte da natureza humana, a gente nasce competindo. Isso aqui tem a ver com o quê? Com as concepções e tendências, né, que a gente já viu. Então aqui, isso aqui expressa uma visão de mundo. Certo? Essas observações aqui que ele coloca, aqui, essas reclamações, expressam uma visão de mundo. Qual é essa visão de mundo? É a visão de mundo predominante, digamos assim, certo? Na nossa sociedade, onde você só avança, só evolui, se você compete. Se você é o melhor. Isso está impregnado na nossa vida em todos os aspectos dela, certo? Você tem que ter o melhor emprego, você tem que fazer a melhor faculdade, você tem que criar melhor seu filho, você tem que sempre ser o melhor. E quando você é melhor? Quando você se compara com alguém. Então, quando você se compara com alguém, você tem que ganhar. O quê? A prova. Assim, a gente está... Na verdade, a sociedade que a gente vive impõe isso aqui, e a depender do momento econômico que a gente vive, em graus exacerbadíssimos, certo? O grau de desemprego que a gente vive hoje, a competição atrás das vagas que surgem, fazem a gente ver o quê? Filas gigantescas, certo? Porradaria teve numa fila de emprego esse tempo atrás em São Paulo, lá no Vale do Anhangabaú. Por quê? Porque as pessoas estão tentando competir. E a competição se dá de maneira mais ou menos saudável a depender do ambiente na qual a competição acontece. No qual? Mas isso aí já passou a... Mas isso aí já começou a subir as etapas, os níveis de ensino, tá? Médio, superior. É só perguntar, ó, eu faço um desafio para vocês perguntarem para todos os motoristas de Uber que vocês pegarem no que eles são formados. Metade é formado em alguma coisa. Eu faço Uber? Então, é isso. Mas a condição de trabalho hoje, o Uber não é nenhum demérito para o trabalhador, mas é a pior condição de trabalho existente hoje, em termos de ser saudável, certo? Entrou tanta competição entre as empresas funcionais, que hoje a empresa ela não contrata mais um profissional pelo aquilo que vale, mas sim pelo aquilo que ela quer dar. Sim. O profissional não quer mais se sujeitar a isso. Muito. Mas aí se sujeita a outras coisas. Ao caso de não poder ficar doente. Vai ser o preço publicitário que ganhava R$12.000. Vamos botar. O cara baixaram o salário para R$3.500. Isso não Dependendo da outra profissão que você tinha antes, não muda muita coisa mesmo. Sim, é óbvio que sim. Isso, ó, se vocês têm amigos jornalistas... Pô, jornalista, isso aí é mato. O pessoal pega, o jornalista fez 30 e poucos anos, tchau, é velho, some daqui, que você já está ganhando demais, vou pegar um estagiário de 18, 19 aqui novinho que está para ganhar pouca coisa. Isso aí é, em determinadas áreas, isso é... Mas tudo isso é competição, certo? Isso é competição. E nas nossas aulas e na educação física, isso é elevado a graus mais altos, porque é natural. Aspas, tá? No natural. Foi isso que eu tentei fazer aqui. Aspas, não é natural. Certo? A competição não é parte da natureza humana. Não é verdade. Isso aqui é uma concepção de mundo. Certo? Que tem outras.
ser humano, o que faz parte... Qual é o fundamento da natureza humana? A gente já teve essa aula. É o que diferencia a gente dos animais, certo? O fato de trabalhar é produzir ferramentas para fazer esse trabalho de intercâmbio da relação homem-natureza. Para quê? O que definiu o homem como ser social, lá, o trabalho, essa construção dessas ferramentas e etc. Era competição que rolava lá naquela época, quando o homem deu o salto ontológico, que eu expliquei lá na nossa primeira aula. Quando o homem deu aquele salto ontológico de animal para ser social, certo? Que mudou, inclusive, a fisiologia da mão, de se erguer para andar. Aqui era competição que fazia os homens conseguirem fazer. Foi a competição que conseguiu fazer os homens fazerem isso, dar esse salto? Não, pelo contrário. Foi a cooperação. Certo? As primeiras formas de trabalho coletivo que a gente tinha, o que era? Caça. Tinha competição aqui? Pode ser, entre tribos e tal. Mas quem estava trabalhando junto, não era competição. Então não... Ó, se tiver a questão lá, uma alternativa, que a competição faz parte da natureza humana, se não tiver enunciado dizendo que qual é a concepção de mundo que está dada e aí isso for logicamente associado, está errado. Tá? Não faz parte da natureza humana. É uma construção social. A competição. Por isso que o Fábio Broto e outros autores vão tratar da necessidade da gente ressignificar as práticas na educação física, a prática esportiva, a prática dos jogos. E aí o que eu acho muito legal é aquele exemplo do meu amigo que eu falei, ganha quem se diverte. Quando a gente dá aula, em especial para crianças pequenas, né, é muito importante a gente trabalhar nesse sentido. Então, afinal, jogo e competição são diferentes ou competição é sinônimo de jogo e vice-versa? E competição e cooperação, o que é melhor? É possível cooperar numa sociedade competitiva? Isso que a gente estava falando agora. É possível trabalhar os jogos cooperativos ou cooperativas mesmo de trabalho, de produção, como a gente vê por aí, certo? Junto de produtores que se juntam para fazer cooperativas, etc. Competição e cooperação, então, são processos sociais e valores humanos presentes no jogo, no esporte e na vida, certo? É isso que a gente estava falando aqui agora. São características que se manifestam no contexto da existência humana e da vida em geral. Então, tudo aquilo que a gente estava falando até agora, certo? No trabalho, na escola, nas provas, nos concursos, né? Porém, não representam, nem definem e muito menos substituem a natureza do jogo, do esporte e da vida. Vejam, era o que eu estava falando antes, certo? A competição e a cooperação estão presentes no jogo, no esporte e na vida. São características que se manifestam no contexto da existência humana. Mas não substituem, não definem, não representam a natureza do jogo, do esporte e da vida. Deu para entender essa diferença, gente? E aí, o que a gente precisa fazer nas nossas aulas? Dosar, certo? Nem o Fábio Broto, o papa dos jogos cooperativos, aí, como eu já chamei ele, nem o Fábio Broto defende que a gente não trabalhe a competição na escola. Certo? Eu não defendo. Eu acho que a gente tem que trabalhar a competição na escola de forma crítica, mas tem que trabalhar. Certo? Então, aqui, particularmente, interessa saber como balancear o grau de competição e cooperação no jogo e no esporte. Certo? Então, a gente tem que saber nas nossas aulas fazer o balanceamento, então, de competição e cooperação. Porque os dois são processos sociais, são valores humanos. A gente precisa passar, de acordo com determinadas concepções, obviamente, o conjunto do saber acumulado pela humanidade, certo? Entre eles está os valores humanos. E os valores humanos que estão presentes têm que ser trabalhados por nós, a competição e a cooperação. Certo? Nem um só e nem outro só. A gente tem que achar um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio se dá, eu acho mesmo, minha opinião, eu acho que o equilíbrio se dá com mais cooperação do que competição. Porque de competição a vida já está cheia. Todo dia. Certo? Então, a gente reproduzir a competição nas nossas aulas de maneira acrítica não traz nenhum conhecimento, aprofundamento de conhecimento. O que traz de fato
certo? Para os nossos alunos, se a gente não trabalhar a competição, mas a gente usar a competição acriticamente nas nossas aulas? Nada. Ele vai entrar e sair da nossa aula igual. Ele vai entrar competindo, porque toca o sinal, as crianças correm para ver quem chega primeiro na aula. Já começa aí a competição. Fila. Fila. Só se a escola for muito rígida. Se não, então já começa a competição na corrida para a quadra. Aí chega na quadra, é a competição, principalmente quando são menores, para ver quem fica perto do professor. Se o professor é querido, né? Senão, não. E aí tem toda essa... Então, assim, ó, é competição, competição, competição. Aí a gente chega na nossa aula, faz ali uns minutinhos de alongamento e vamos jogar bola. Porra, competição de novo. Entendeu? Então a gente tem que dar uma aliviada nessa relação da competição. A nossa profissão, a nossa área de conhecimento leva muita gente para a competição, mas a gente precisa se policiar e buscar um equilíbrio. E o equilíbrio numa sociedade totalmente competitiva, na minha opinião, nas nossas aulas, é ser mais cooperativo. Certo? A escola tem que ser um espaço de mais cooperação do que a competição, porque fora da escola é competição o tempo inteiro. Então a escola precisa ajudar a equilibrar, digamos assim, esse jogo. Então, assim, ó, o esporte não é... Esse é um elemento importante. O esporte não é culpado de nada disso. Certo? A competição é muito mais culpada do que o esporte. O esporte não é culpado de nada disso. A questão é como se trabalha o esporte. A gente pode trabalhar o esporte a partir das regras oficiais, pré-estabelecidas, que a gente viu lá na definição, mas a gente pode transformar o esporte também. Como é que é o nome do autor lá da Transformação Didático-Pedagógica do Esporte? Você não vale. Do Kuhns, certo? O Eleanor Kuhns, que eu mencionei lá nas aulas das tendências pedagógicas, ele trabalha exatamente isso. Como você pegar o esporte e ressignificar a prática esportiva a partir da crítica à competição, da crítica à forma com que se estabelecem as regras. Certo? Essa é uma crítica que a gente pode fazer com tranquilidade com os nossos alunos. Chegar e falar, e aí, então, vocês gostam de jogar isso aqui? Beleza, de onde vem essa regra? Foi você que criou? Não, foi você que criou? Não? Então tá, então vamos criar. Eu fiz um exemplo prático mesmo, de plano de trabalho, né, de plano anual de ensino. Eu comecei, era uma quinta oitava, eu comecei lá no começo do ano explicando os esportes, certo? De quadra, fui lá nos 4, tratei das regras, tratei das técnicas, na medida... Não, eu nunca gostei de dar aula, mesmo as minhas... Não, ó, eu dava algumas aulas em sala, sim, eu dou aula em sala. Mas eu tento, mesmo quando é teórico, se não tem que fazer anotação, nada disso, eu tento dar essa aula teórica na quadra também. Mas aí é minha opção, certo? E aí, depois disso, a gente traçou, então, um objetivo, que era criar as nossas próprias regras. O trabalho final do ano, de todas as séries, todos os anos, naquele caso, de acordo, claro, com a sua capacidade etária, certo? Com a complexidade variada, de acordo com a série que foi trabalhado, o trabalho final de todo mundo era criar um esporte. Um jogo. Do zero. Do zero. Ah, professor, mas tem que ter bola. Estou falando que é do zero. Não tem nada. No seu esporte, por enquanto, tem você, uma caneta e um papel. Vamos criar. Só que é óbvio que eu não fiz isso individualmente. Dividi eles em grupos. Tal. Então a gente foi trabalhando o quê? Uma ressignificação do esporte. Eles já conheciam isso aqui, eles aprofundaram o conhecimento deles nisso aqui, para depois a gente ir tratando de fazer as transformações didático-pedagógicas necessárias para a gente evitar a exacerbação da competição e poder trabalhar outros valores. A criatividade é a principal delas. E o esporte mata a criatividade. Pra caramba, certo? Porque nós não estamos falando aqui de esporte show, espetáculo, porque o jogador de futebol, tal, a criatividade do jogador... Não, a gente está falando de criança na escola. E o esporte mata a criatividade. A menos que a criança seja muito talentosa para aquele esporte, aconteça um negócio, certo? Mas se não, fora essa exceção... Então, o esporte é a prática corporal mais reconhecida pelos alunos, apesar de, num modo geral, estar atrelada a um modelo tradicional. É isso aqui que eu estava falando. A negação do esporte não vai no sentido de extingui-lo. Ao contrário, se pretende se modificá-lo, é preciso exatamente o oposto. É preciso tratá-lo pedagogicamente, que foi o que eu tentei fazer aqui nessa explicação que eu dei.
certo? Eu não cheguei lá e reproduzi o esporte. Eu não cheguei lá e mandei eles jogarem de acordo com o que eles já conheciam antes. Todo mundo já conhecia antes alguma regra de alguma coisa. Porque eu estava falando aqui de quinta e oitava, atual sexto ao nono. Todos eles já tinham jogado bola, já tinham jogado vôlei, basquete, ainda que com... Então, o que eu fiz? Eu tratei de um conhecimento aprofundado sobre alguma coisa que eles já conheciam. Eu consegui aprofundar. Nesses momentos aqui, eles tiveram que trabalhar com a competição. Porque é a base do esporte de rendimento, é a competição. E quando a gente assiste o esporte na televisão, que é a base, é o mais conhecido, mais reconhecido, por quê? Porque está toda hora na televisão, na praça do lado, certo? Então, assim, aprofundar o conhecimento para depois você poder tratar pedagogicamente e começar a esmiuçar determinadas nuances e tal, para depois poder trabalhar com a criatividade, é uma forma de trabalhar a transformação didático-pedagógica do esporte. Nome do livro do Kunz. Certo? Como que a tendência crítico-superadora, também era outra que eu gostava bastante de trabalhar, trabalharia com isso aqui. Faria nesse processo aqui, e eu fiz isso também, né? Nesse processo aqui faria uma contextualização histórica do esporte. Que foi uma aula muito legal de dar. Não conta para ninguém, gente. Vocês já viram a origem do handball? Não tinha regra. A origem do handball era uma pancadaria sem fim. Surgiu num campo de rugby, certo? Para começar. E era 11 contra 11, 12 contra 12, agora vai me falhar. E não tinha regra não, era pancadaria. E aí um dia eu cheguei para os meus alunos do ensino médio, fiz essa contextualização histórica, tal. Por sorte eu trabalhava numa escola que tinha um campo de futebol, de areia, mas tinha um campo. E aí eu fui lá, dei essa contextualizada histórica, expliquei como é que era e falei, agora vai. Não teve SAMU, né? Então, assim, deu tudo certo, né? O SAMU não chegou, porque já teve SAMU na minha aula, nesse dia não foi. Então tá tranquilo. Tá, rapaz, mas eu tive que... É o tipo de atividade que tu faz já sabendo que, pensando nas causalidades lá, já sabendo que vai ter que interromper, né? Falar, ó, gente, tudo bem que não tem regra, mas não precisa matar o colega. Certo? Então, assim... E a partir disso, o handball é muito legal para isso, porque como ele começou assim, ele te dá bastante base para você fazer esse tipo de trabalho. Né? Começou muito sem regra, tá completamente diferente dos outros esportes de quadra que já surgem com bastante especificidade. Né? O futsal, uma adaptação do futebol, o vôlei, a partir de uma falta de espaço para jogar outras coisas, o basquete. Então, era uma tosqueira sem fim o surgimento do basquete. Certo? Era bola de futebol americano jogada numa cesta de vime. Então... É disso que a gente está falando quando a gente contextualiza historicamente, tal, a gente pode trabalhar. Exatamente, porque não tinha furo, né? Então essas questões, quando a gente fala do esporte, a gente não está falando do malvadão da vez, certo? A gente está falando de um conteúdo importante e específico da educação física, que deve sim ser trabalhado, mas que deve ser mediado pela relação cooperação-competição. Que deve ser tratado da maneira mais pedagógica possível, da melhor forma possível dentro do nosso planejamento, dentro das escolas e tal. Até a própria competição mesmo, jogos escolares e tal. Eu já vi várias experiências de jogos escolares alternativos, cooperativos e tal, que dá para a gente fazer essa ressignificação a partir do trabalho pedagógico que a gente desenvolve. E aí eu trouxe, só para não dizer que é só o broto, né? Os jogos cooperativos aplicam-se em ajudar os alunos a conviver uns com os outros, respeitando diferenças e fazendo que todos tenham uma mesma visão dentro do jogo. Faz com que os indivíduos aprendam a jogar com e não contra o outro. Então é a lógica da competição, um contra o outro, certo? Tendo que ser superada pela lógica da cooperação. Então, a gente passar a tratar do jogo não só contra o outro, mas com o outro. E aí, se vocês forem observar depois nos livros, acho que eu trouxe essa pergunta, inclusive, tem ali uma série de... cooperativo sem vencedor, cooperativo com vencedor, mútuo. Tem uma série de tipos de jogos cooperativos que depois é importante vocês... Daria uma esmiuçada lá quando vocês entrar no Google lá e colocar, vai aparecer as definições bem facinho. Eu não consegui tabelar, eu ia tabelar ela para vocês aí colocar, mas não consegui. Então, as referências, tá, gente, que eu trouxe aí nessa aula,
são, aqui, ó, parâmetros curriculares nacionais, certo? Os PCNs da educação física. Eles tratam bastante dessa questão da cooperação e da competição. O Walter Bracht, a mesma coisa. Quando ele fala lá da Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física, ele também trata dessa questão pedagógica do esporte. E o Broto, né, que eu coloquei aí, que esse aqui é a dissertação de mestrado dele, que virou livro depois, que é aquele livro que eu trouxe aqui e mostrei para vocês na nossa primeira aula de tendências. E aí, por último, a última citação. Mas assim, ó, queria finalizar com essa questão do com contra. O que acontece muito nas nossas aulas de educação física na escola aí? O que a competição favorece? Pensa num tema em moda aí, um tema em voga. Briga. Não. Isso aí não é novo, né? Esse tema é velho, né? Brigar na escola é mais velho que andar para frente. Vamos pensar em uma coisa que está em voga, uma discussão que está bastante em voga e que as aulas de educação física são do mal para gerar esse tipo de problema. Não? Mas, cara, isso é competição. Tô te chamando de gordo porque eu acho que eu, sendo magro, sou melhor que você. O bullying nada mais é do que uma competição. Então, assim, quando a gente trata de descompeticionalizar, acabei de inventar a palavra, a nossa aula, é uma das práticas mais importantes na escola para a gente dar uma limada no bullying. Porque as aulas de educação física são um recheio de bullying. É o gordo, é o baixinho, é o magro, é o não sei o quê. E aí, assim, você vai jogar basquete e o grandão tá de boa. Tá. Vai jogar futebol, o grandão é meio mongolão, coloca lá no gol. Sacou? A gente tem, em todas as nossas aulas, alguém vai sair perdendo se a gente só trabalhar a competição. Em todas. Tem aquele que joga tudo bem? Tem, mas é de uma raridade sem fim, né? Então, se a gente for lá trabalhar tradicionalmente os 4 esportes de quadra, com bola, sei o que e tal, a gente vai sempre excluir alguém. E a gente vai sempre acabar favorecendo, que nada mais é do que violência, né, gente? Isso aqui é um nome bonito, bullying é um nome bonito para violência. É física, né? Então, assim, isso aqui, gente, para nada, não estou falando isso aqui para dizer, vou repetir, que o esporte é malvadão. O esporte é conteúdo essencial da educação física. Não podemos fingir que o esporte não é conteúdo da educação física. Tem professor de educação física que tem essa ideia. Acho que eliminar a questão da competitividade é eliminar o esporte do conteúdo. Não, viagem sem fim. Não façam isso. É só saber trabalhar. Eu até acho que lá nas séries iniciais, o esporte tem que ser trabalhado com mais cuidado. Bem mais. Eu estou falando aqui, quando eu falei aqui dos meus projetos, estava falando tudo de 5º e 8º ensino médio. No ensino fundamental, a gente tem que tentar trabalhar ainda mais com a cooperação, porque é lá que a gente está formando. Certo? Então, a educação infantil não tem dúvida, porque a educação infantil, quando vocês forem ver a questão curricular da educação infantil e tal, a educação infantil está lá que a brincadeira e a interação são os eixos norteadores da educação infantil. Então, nós estamos tranquilos na creche. Mas passou para a escola, o negócio complica. Aí vem os PCNs, aí vem esporte, jogo, dança, lutas. Certo? E aí a gente tem que se virar com isso. E aí a gente tem que calibrar aquilo que é possível de trabalhar na questão da competição e o que é possível de trabalhar na questão da cooperação. Tá? Então, não tem jogos e esportes, né? São conteúdos essenciais da educação física. Não são nem bons nem ruins. São conteúdos que só vão ser bons ou ruins conforme eles forem trabalhados em sala de aula. Ou em quadra de aula, no nosso caso. Certo? E eles também não são excludentes. Certo? A gente pode trabalhar muito bem a questão... Essa transformação que eu estava falando aqui, na verdade, era a criação de um jogo. Eu chamei de esporte lá para as crianças, para caracterizar algo que eles tinham mais referência, como eu falei, né? O esporte é uma referência de vida, né, para as pessoas e tal. Então eu chamei de esporte, mas na verdade a gente estava criando um jogo, já que as regras eram comum, livremente discutidas e tal, né? A gente estava, na verdade, era criando um jogo a partir do conhecimento esportivo que a gente foi adquirindo ao longo do ano. Tá? Então, a gente tem que conseguir conceber como encaixar essa correlação, competição, cooperação, esporte, jogo, sem mal dizer
de antemão ninguém, certo? Tudo depende. Professor que fala que a culpa é do conteúdo, me cheira preguiça. Não, essa minha aula está ruim porque o conteúdo é dureza, né? Menos, certo? Ó, pra vocês verem como os jogos cooperativos estão presentes. Faz tempo, nas provas da prefeitura. Tá? 2009. 2009 é o quê, pessoal? Somatória. O conceito essencial dos jogos cooperativos está expresso nas palavras de Brown. Jogos que são centrados na união e não no uns contra os outros. Jogar com e não jogar contra. Certo? O Brown é citado na tese do Broto. Jogos que são centrados na união e não... Essa concepção apresenta-se como a ideia básica dos jogos cooperativos, à medida que questiona a lógica competitiva presente, tanto nas formas mais amplas de interação humana da nossa sociedade, quanto no jogo de modo particular. Então, aí, bem na ideia do que eu falei. Sobre os jogos cooperativos, assinale as proposições corretas. Nos jogos cooperativos está presente o conceito de trabalho em parceria, no qual os objetivos coletivos permitem o prazer de jogar em associação com a tomada de consciência de si, sem se importar com os outros. Estava bonito até um pedaço, né? Os jogos cooperativos foram criados para que as pessoas e as crianças, em especial, pudessem jogar de maneira divertida, incorporando valores positivos na vida. Os jogos cooperativos caracterizam-se pela cooperação, aceitação, envolvimento e divertimento. O desafio nos jogos cooperativos se encontra na superação individual dos obstáculos apresentados pela atividade. Nos jogos cooperativos, a motivação faz-se presente, pois cada participante compete consigo mesmo. Qual está certa aí? Tem uma que está fácil, e a outra? A 2 é a que está fácil. 2 e 4. 16, deixa eu ver. Compete consigo mesmo? É? Não. Não tem competição. Colocou competição na frase ali e matou. Certo? Está perguntando lá, sempre lembrar do enunciado, pessoal. No enunciado está falando lá sobre os jogos cooperativos. Entrou competição na frase e está errada. Não, por causa da superação individual. Aqui a superação não é individual, aqui a superação é coletiva. Certo? Então, essas somatórias são chatas mesmo, mas é muito bom para a gente pegar as pegadinhas dos malandros. Olha lá, ó, essa aí era a dada acho que era CT 2012. Os jogos cooperativos têm como objetivo principal, uns contra os outros, pelo prazer de vencer, com os outros buscando superá-los, para superar desafios e derrotar o outro, ou uns com os outros ao invés de uns contra os outros. Está melzinho na chupeta, né? Então, letra E aí, bem molinha, não precisa nem olhar o gabarito. Para que o esporte escolar, olha lá, tenha um fim educativo, certo? É necessário sermos críticos ao trabalharmos seus valores. Dos valores citados, qual é considerado um valor positivo? Que vença o melhor? Só os melhores vencem? O que importa é o sucesso? Jogar com ao invés de jogar contra? Não importam os meios, mas o fim a ser alcançado. É a D, né? Essa aí não tem. Essa aí tá gratuita também. De 2012, eles estavam bondosos em 2012. Na prova de 2012. Isso aí eu coloquei os anos, então... Mas caiu bastante, vê. Ó, isso aí, mais uma vez, na mesma prova. Hein? O esporte visto apenas como mecânico dos movimentos esportivos. Por muito tempo esteve vinculado às aulas de educação física. Certo? A concepção esportivista, tradicionalista. A partir da década de 80 do século passado, esse modelo vem sendo criticado pelos acadêmicos, surgindo então novas concepções da prática do esporte na escola. O que aconteceu lá nos anos 80 que eu expliquei aquele? Foi a época do quê? Das cadeiradas, lembra? Quais das afirmações abaixo caracterizam essa nova forma de pensar o esporte na escola? A prática do esporte deve evidenciar o rendimento e a competitividade. Podemos parar. A prática do esporte deve priorizar a especificidade e o aprimoramento das técnicas de cada modalidade. A prática do esporte deve proporcionar uma seleção através das habilidades, favorecendo os mais habilidosos. A prática do esporte deve estar voltada ao desenvolvimento de habilidades e ao rendimento.
E a prática do esporte deve estar dotada de códigos e valores que priorizem a participação, o respeito, a corporeidade, o coletivo e o lúdico. Qual é? Aí já é concurso. Aí pulamos para um concurso agora. Aquilo era CT. Agora nós vamos para o concurso. Os PCNs da educação física estão divididos em 3 eixos temáticos que deverão ser desenvolvidos ao longo do ensino fundamental. Eu falei aqui rapidamente sobre eles, só que eu não falei em ordem, nem falei que eram só eles. São eles: conhecimento do corpo, esporte, luta, jogos e variações de ginástica, atividades rítmicas. Desenvolvimento do corpo, esporte, jogos e variações de ginástica, atividades rítmicas. Desenvolvimento do corpo, luta, jogos e variações de ginástica, atividades ritmadas e expressivas. Conhecimento sobre o corpo, esporte, luta, jogos e movimentos, atividades rítmicas e expressivas. Conhecimento sobre o corpo, esportes, lutas, jogos e variações de ginásticas, atividades rítmicas e expressivas. Pô, tá igual as duas últimas, é isso mesmo? Não, não. Tem uma palavrinha diferente ali. Jogos e variações de ginástica e jogos e movimentos. Qual é que vocês falaram aí? Jogos e movimentos. Não. Não. Nem olhei o gabarito ainda, mas não é. Deixa eu ver. Gente, o que eu falei aqui? Ó? Eu falei o tempo todo que jogo e esporte é conteúdo fundamental da educação física. Então, se não tem jogo e esporte, pode eliminar. Tem algum que não tem os dois? Tem. A C não tem esporte. Só. Então, a C a gente já passa a régua aí na C. Certo? Não tem esporte, não é PCN. Aí eu falei, esporte, jogo, dança, luta. Eu falei, todos eles. Só não falei em ordem. Aí está na ordem. Eu só não falei em ordem. Não, não. É que aí está em ordem do que está no PCN. Não tem que estar em ordem, tá? Porque as respostas são diferentes. Elas não estão mudando só a ordem, elas estão mudando também... 5... Não, gente, não é A. Conhecimento sobre o corpo... Conhecimento sobre o corpo vocês vão por eliminação. Tem 3 vezes, então provavelmente conhecimento sobre o corpo está lá. E tá. Conhecimento sobre o corpo é conhecimento sobre a nossa fisiologia e tal. É nossa tarefa, segundo os PCNs. Esporte. Tem ou não tem? Luta. Jogo. Ginástica. Atividade rítmica expressiva. Então é a? E. É aí. A única coisa que modificaria é uma movimento das variações. É. Porque a ginásticas, veja, aqui está variações de ginásticas. Lembra que eu falei dos diferentes tipos de ginástica e tal? Então tem que ensinar as diferentes variações também. Não é só... Só tem variações de ginástica, exatamente. Um é movimento e outro é variações de ginástica. Da A para E, a única coisa é o expressivo. Não é? Não, a D e É? a E tá igualzinha, só que modifica um é movimento e outro é Sim. variações de ginástica. É isso? Mas aqui não é movimentos. Movimento é genérico demais. Aqui nunca ia ser isso aqui. Jogos e movimentos. Movimentos não quer dizer nada, gente. Movimento não quer dizer nada. Movimento não é conteúdo. Movimento é ação, certo? Movimento não é conteúdo. E atividades rítmicas e expressivas é o que eu chamei de dança, tá? Perdão aí que eu coloquei dança. Tá? Não é dança, é atividades rítmicas e expressivas. Mas na prática é dança. Certo? Mas é aí. É. Na educação física, o professor possui ferramentas valiosas para provocar estímulos que levem ao desenvolvimento da criança de forma bastante prazerosa. São elas: o jogo, a ginástica e o esporte, a brincadeira, o jogo e o esporte, a brincadeira, o jogo e os movimentos naturais, o esporte, os movimentos naturais e a ginástica, os movimentos naturais, a brincadeira e a ginástica. Tava puxada essa prova aí, hein? E aí? Acabamos de passar pelos conteúdos, gente. O que está dentro dos conteúdos aqui? A ginástica é necessariamente prazerosa? Não, né? Aí vai de cada um, né? Eu acho que isso aí Não, a gente tem. Tem, ó, quer ver? Ó, vamos eliminar? Movimento natural. Não, né? Se a gente tira movimento natural, a gente mata 3 alternativas de uma vez só.
Desenvolvimento da criança, prazerosa. Brincadeira tem que estar, né, gente? Certo? Então essa aí é B. Essa aí é B. Por causa da brincadeira, tá? Aqui, ó, tem brincadeira em 2. Mas aqui tem movimentos naturais. Eliminou os movimentos naturais, sobrou o conteúdo do PCN. Brincadeira, jogo, esporte. Certo? Jogo, ginástica, esporte. A ginástica também é conteúdo do PCN? Também. Mas a ginástica não é uma atividade prazerosa para a criança. Não é, gente. Nós não vamos mandar as crianças fazer polichinelo e elas vão achar o máximo. Não vão. Não é verdade. Certo? É criança. Para fazer uma roda de alongamento numa criançada já é um sacrifício. Imagina fazer ginástica. Vamos lá, pessoal, fazer ginástica alemã, todo mundo agora. Certo? Não vai rolar. Calistenia. Vamos lá, fazer uma calistenia de leve. Ó, mudou o ano. 2014 já. Com relação aos jogos cooperativos, associe as colunas 1 e 2. Aqui, aquela que eu tinha falado, hein? Cooperativos sem perdedores, cooperativos de resultado coletivo, cooperativos de inversão, semi-cooperativos. Coluna 2, descrição. Vão associando na de vocês aí. Os jogadores trocam de equipe a todo instante, dificultando reconhecer vencedores e perdedores. Todos jogam juntos, não há formação de equipes. Visam estimular a participação daqueles que normalmente não participam de um jogo devido à menor habilidade. Existe a divisão de 2 ou mais equipes, mas o objetivo do jogo só é alcançado quando todos jogam juntos. Qual? B ou D? B de bola? Começa com 3, né? Vamos lá, vamos fazer fácil? Começa com 3. Certo? De inversão. A inversão não é de resultado, a inversão é de time, tá, gente? Quando fala aí cooperativo de inversão, é de inversão de time. E aí dificulta reconhecer vencedor e perdedor, certo? Eu fazia bastante isso na minha aula. Vamos lá, pessoal, agora vamos começar aqui a jogar. Agora, fulano, troca de time com o ciclano. Agora, ciclano, troca de time com o fulano. No fim do jogo, ninguém mais sabia onde tinha começado, onde tinha acabado, certo? Então começa com 3, a gente só tem aí a B e a C. E aí a gente já mata 4 também, porque as duas estão iguais, certo? Então o terceiro aqui, ó, visam estimular a participação daqueles que normalmente não participam de um jogo devido à menor habilidade, é os semi-cooperativos. Certo? Porque aqui está falando, veja, que não participam devido à menor habilidade. E aí a gente matou pela localização do 4 ali também, facinho. Agora qual é a ordem do 1 e do 2? Já matou a 3, a 4, falta a segunda e a terceira. Todos jogam juntos. Não há formação de equipes. É a B. Tá? Então aqui é, ó, quando visam estimular a participação. Não, perdão. Quando todos jogam juntos e não há formação de equipe, cooperativos sem perdedores. Não tem equipe. Como é que vai perder alguém? Ninguém vai perder se não tem equipe. Esse aqui é bom dar uma olhada, tá, gente? Porque, assim, dificilmente vai cair fora disso. Vai perguntar sobre essas categorias, digamos assim, sem fazer isso aqui. A mais complicada que eu achei deles tomarem aqui, porque sem dar nenhuma referência bibliográfica, é sacanagem, né? São semi-cooperativos. Tinha também? Segundo a educação infantil, é correto. Paulo, ele jogava tudo para ter enquanto não tem. Tá, mas é de segundo o quê? Segundo diretrizes? Sim, away. Na própria educação, Bem genérico assim. caiu muito a educação infantil. Vai cair aqui também, hein? Nós vamos ver. Mas, sim. Segundo a educação infantil. É porque assim, ó, gente, são 25 vagas no nosso... Ela está perguntando por que tanta educação infantil e educação física. Vai ter aqui também, tá? Não foi só em São José, não. Aqui também vai ter. Porque eu tenho certeza, eu não sei onde são as 25 vagas que estão no edital. Porque ainda vai ter provavelmente concurso de remoção interna na prefeitura antes de fazer a chamada. Mas eu tenho certeza absoluta que da metade para mais vai ser em creche das vagas. Por isso que eles estão cobrando bastante coisa da educação infantil. Certeza. Que mais da metade das vagas é para creche. Certeza absoluta. Então... Vamos lá, 7 passou, né? 8. Os avanços teóricos e acadêmicos na busca por propostas inclusivas e cooperativas são evidentes.
Todavia, não podemos deixar de registrar que ainda persiste uma forte influência do mito da competição no processo de esportivização na educação física escolar. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Os jogos cooperativos ganham uma visão e um papel transformador, aproximando-se da abordagem construtivista e interacionista da educação física escolar. Destaca-se a importância dos jogos cooperativos, pois o interesse se volta para a participação, permite a flexibilização de regras e a competição está sempre presente. Os jogos cooperativos não são... Está vendo bem, né? Até a última frase ali, últimas palavras. Os jogos cooperativos não são uma possibilidade para a superação da predominância da competição. Podemos parar, né? A competição é inerente ao ser humano que precisa competir para sobreviver às adversidades sociais, políticas e econômicas, lutando contra seus pares. O que eu falei para fazer quando aparece esse tipo de alternativa? Riscar, né? Competição é inerente ao ser humano? Não é. Os jogos recreativos não são manifestações culturais recentes. Trata-se de jogos baseados em atividades com mais oportunidades de diversão e que procuram evitar as violações físicas e psicológicas. E aí? É aí, né? Certo? Existe exatamente para isso, para procurar evitar a violação física e psicológica. Que a competição não faz nenhuma questão de evitar. Ao contrário, estimula. Certo? Analise as afirmativas abaixo sobre os jogos cooperativos, 2015. Isso aí também acho que é concurso, se não me falha a memória. Trata-se de atividades físicas essencialmente baseadas na cooperação, na aceitação, no envolvimento e na diversão. Tem como propósito mudar as características de exclusão, seletividade, agressividade e exacerbação da competitividade. Os jogos cooperativos não são capazes de diminuir as manifestações de atitudes agressivas. Vamos parar, porque a gente acabou de responder isso. Os defensores dos jogos cooperativos não acreditam no esporte como meio de ensinar e aprender. Estes se limitam à repetição de gestos, técnicas, táticas e outras habilidades motoras. Alguns autores observaram 3 formas diferentes de as pessoas perceberem e agirem durante um jogo, denominadas padrões de percepção-ação. São elas omissão, cooperação e competição. Para muitos autores, nos jogos cooperativos, uma das tarefas dos professores é educar para não se aceitar passivamente a injustiça. Para eles, como educadores, tem que transmitir valores como a solidariedade e o senso crítico. E aí? É o quê? C. C é 1. Beleza. 4. Beleza. Omissão, cooperação e competição. Certo? Outro não faz nada, outro compete e outro coopera. Faz sentido. E a outra, a 5. Não aceitar passivamente a injustiça. Qual é a injustiça que não é para aceitar passivamente? A da competição. Certo? Então é isso aí mesmo. 1, 4 e 5. Tá? É C. Estamos matando aí essa. Qual? Perdão, volta. 4. Alguns autores observaram 3 formas diferentes de as pessoas perceberem e agirem durante um jogo. A gente chegou aqui, ó, eu cheguei aqui na aula, antes da gente começar a ter aula, falei, pessoal, vamos fazer um jogo aqui para a gente se soltar, relaxar um pouco aqui e tal. Tu tem 3 opções. Se omitir, cooperar ou competir. Certo? Não tem outra opção. Qual é a outra opção se não for cooperar e competir e não jogar? Morrer? Né? Então, acho que sim, não tem outra aqui. Aqui a gente vai pela lógica de que não tem outra coisa para você fazer quando se apresenta um jogo para você. Ou você participa, cooperando ou competindo, ou você não participa. Não tem outra forma de jogar sem ser cooperando ou competindo. E não tem outra forma de não jogar sem ser não jogando. Certo? 10. Os jogos são um patrimônio da humanidade. Olha lá, Darido e Souza Júnior. Eu tenho esse livro, é um livro grossão, assim, para ensinar educação física, acho que é o nome. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Os jogos devem ser trabalhados somente nas horas reservadas ao esporte e à vida social. Não são relevantes para a aprendizagem. Mentira, né? Tudo que a gente viu da educação infantil aí, jogos. O jogo é uma oportunidade criativa para que pratiquemos ações e relações. Existem 2 estilos básicos de jogo, o cooperativo e o competitivo. No jogo competitivo, há um movimento de aproximação entre os jogadores, causando uma maior interação entre eles. No jogo cooperativo, há um aumento do distanciamento chamado de processo dissociativo, que pode gerar conflito entre os jogadores.
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, sendo desprovido de regras. Não, né? Qual? B. É a B. 2 estilos básicos de jogos, cooperativo e competitivo. Acabei de falar na questão anterior. Certo? Isso aqui, por aqui, a gente já dava 11, acho que é a última. Não, tem mais 2. Essa é mais uma. Analise as afirmativas abaixo sobre os jogos cooperativos e competitivos. Tal proposta educativa deve ter como objetivo principal o processo e não o produto, permitindo ao professor e aos alunos perceberem os aspectos individuais e coletivos utilizados para se alcançar as metas que são realizadas como contribuição de todos. Não é possível a realização de avaliação nessa proposta educativa. Pode parar, né? Em toda proposta educativa é possível avaliar. A inclusão de uma conduta cooperativa nas aulas de educação física infantil deve sempre buscar a participação de todos, independente de etnia, religião ou competências motrizes. O jogar cooperativo tem também como proposta diminuir as manifestações de agressividade, estimulando atitudes de sensibilização, cooperação, comunicação e solidariedade. Né? Aqui no quadro ainda. Nos anos finais da educação básica, a ênfase nas aulas de educação física deve ser o jogar competitivo por meio da prática esportiva. A essência é o brincar contra o outro, um adversário a ser vencido. Qual? B. 1, 3 e 4. Tá? É óbvio que é possível realizar a avaliação. Óbvio que é possível. Certo? A avaliação está ligada a quê? À concepção. A concepção de jogos cooperativos não vai me fazer dar uma prova. Certo? A menos que a gente estivesse na faculdade. Daí eu podia fazer uma aula sobre jogos cooperativos e perguntar para vocês sobre o conceito. Mas lá na escola, a gente vai fazer uma avaliação de acordo com a concepção que a gente está aplicando. E qual que é a outra que está errada? É a 5, né? Jogar competitivo por meio de prática esportiva. O esporte é colocado lá nos PCNs, se vocês forem ver, a ênfase no esporte é na 5ª e 8ª. Certo? Então, aqui, nos anos finais, é educação básica. Ah, não, perdão. Educação básica nos finais já é ensino médio. Certo? Olha a pegadinha que até eu estava caindo aqui. Anos finais, educação básica é ensino médio. E realmente é a hora da ênfase do esporte. Mas não é do esporte competitivo. Certo? E a essência do brincar contra o outro, um adversário a ser vencido, ignora. E aí, por fim, Ferraz propõe a análise de indicadores da presença do lúdico nas atividades de ensino do esporte. De acordo com o autor, pode-se analisar a dimensão lúdica nas atividades considerando-se 5 indicadores. Assinale a alternativa que indica corretamente todos os indicadores. Prazer, agressividade, parou. Prazer funcional, desafio, criação de possibilidades, dimensão simbólica e expressão construtiva. Dimensão primária, dimensão secundária, dimensão terciária, prazer e competitividade. Desafio, aprendizagem, domínio, aptidão e consciência. Dimensão primária, estágio de associação, desenvoltura, entusiasmo e criatividade. Tá fácil isso aí também. E aí? Qual? B de bola. Dimensão primária, secundária, terciária. Certo? Mas é aquele tipo de pergunta que não dá referência bibliográfica, mas quer cobrar de você a referência bibliográfica. Sempre não, mas bastante vezes. Então, gente, ó, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Uma pergunta franca e sincera aí, ó. A gente aí matou esse tema inicialmente. E aí agora a gente teria que passar, a gente tem mais 23 minutos. Começa a educação integral para a gente completar depois ou nem começa, vamos embora e a gente começa na próxima aula? É. Então deixa eu falar para vocês para a próxima aula. Eu vou mandar o PDF antes para vocês já irem dando uma olhada, já está pronto. Mas pesquisem sobre Mais Educação, CIEPS, Anísio Teixeira, John Dewey, Educação Integral. Certo? Educação Integral migrou dos temas gerais na prova passada para só para Educação Física. Não vai cair Educação Integral para nenhuma outra específica. E a próxima aula de educação física sabe quando é que é? Semana que vem? Quer dizer, não sei.
Tá? A gente está vendo agora como é que a gente vai equilibrar o lance das aulas específicas, porque como acabou os temas gerais, agora vão ser só aulas específicas. Eu conversei com o Washington, ele estava na dúvida se ele ia fazer um tempo para cada uma toda segunda, ou se a noite toda, aí vai alternando a específica, entendeu? Uma semana de educação física, outra de educação infantil. Eu fui um que eu falei pra ele, eu fiquei com ele sobre isso aí, eu falei assim, ó, eu tô meio preocupado, eu falei pra ele ainda sobre, cara, será que vai dar tempo de ver? Não, vai dar tempo, fica tranquilo. Vai dar tempo. Não, olha, tempo pra gente fazer o conteúdo tem, certo? Essa aula que eu falei agora no primeiro momento, que eu vou dar um aulão que pega 1, 2, 3, tá aqui anotado. Quantos temas específicos eu pego de uma vez só? A, B, C, D, E, 5. São 5 temas que eu vou dar uma aula de uma noite toda, que vai estar todo mundo junto, igual a gente estava aqui no primeiro tempo, que cai para todo mundo. Até a menina da matemática vai participar dessa aula, porque tem temas que caem. Entendeu? Tipo, função social da educação básica, da escola, não sei o quê, cai para todo mundo. Relação creche-família, educar e cuidar como dimensões indissociáveis, a brincadeira e a interação, as interações das diferentes linguagens, são temas que discutem entre si, apesar de terem nomes, nomenclaturas no edital meio diferentes. Não faz sentido eu vir aqui falar sobre relação creche e família, para depois dar uma outra aula para falar sobre a relação escola e família. É a mesma coisa, é o mesmo tema. Certo? Eu só vou tratar da nuance. Então eu vou tentar dar esse aulão, já vai dar uma limada em um monte de conteúdo, e aí depois desse a gente vai avançando nos documentos municipais, e a gente vai sobrar ainda para na última semana fazer só a revisão. Tá no cronograma. Fiquem tranquilos com relação a isso. A educação integral a gente começa na aula que vem, e aí já vai ter um outro tema casado na educação integral, que eu vou... Depois a gente manda para vocês qual que vai ser. Beleza? Boa noite então, pessoal, e até a próxima da aula.